Gente, antes de começar, tem uma dica muito importante no final desse vídeo. Assista todo ele, mas vá até o final. Tem uma dica que vai fazer toda a diferença em toda esta construção que nós estamos fazendo. Porque os processos de desenvolvimento humano precisam ser lentos. A gente fala do desenvolvimento de uma forma geral, né, gente? Espiritual, principalmente. Vamos ao texto. Bem, quando eu comecei minha caminhada de forma concreta e principalmente consciente, meus mentores começaram a me mostrar o quanto nossa energia e corpo são limitados. Veja, o empreendimento do Cristo em relação à nossa situação, que diga-se de passagem é péssima, está dimensionado para que nós possamos ficar presos no planeta pela gravidade. Esta gravidade nos permite sentir através do sistema do nosso corpo humano uma parte da pressão exercida pela energia que nós criamos em outras encarnações, através de nossos atos, pensamentos, enfim, de tudo aquilo que fizemos durante aquelas vidas. Perceba que eu disse energia que nós criamos. Cada vida que temos no planeta, ou em outros planetas, gera uma carga energética. Esta carga energética é o fruto do que fizemos durante estas vidas. Se ela for uma carga positiva, ganhamos pontos na nossa caminhada evolutiva, pois criamos coisas positivas que vão ajudar na evolução de modo geral, de todas as pessoas e coisas. E também é sinal de que conseguimos vencer aquilo que nos propomos ou que nos foi dado como tarefa antes de encarnar. Se ela for apenas equilibrada, bem, talvez tenhamos deixado algo para trás, mas acabamos equilibrando, fazendo outras coisas que não estavam no script, mas que no final somaram positivamente. Se for negativa, bem, faltou a aplicação de nossa parte, ou nós nos perdemos na caminhada e simplesmente não realizamos nenhuma parte, ou muito pouco daquilo a que nos propomos. Também tem a possibilidade de negativar ainda mais a energia do espírito. Bem, hoje em dia você acaba desencarnando rapidamente, porque se a sua origem é da luz, seus mentores não vão deixar você se afundar ainda mais. E pode ter certeza que quando der um passo maior do que a perna, dependendo da situação, os próprios mentores te fazem desencarnar para que você não aumente mais tua negatividade. O detalhe é que nosso corpo humano é limitado. Durante a vida, nós vamos estabelecendo um sem número de ligações energéticas com pessoas, coisas, situações que nos marcam, empresas, animais, enfim, relacionamentos de todos os tipos que criam elos sentimentais e o pior, elos ilusórios a respeito das questões que giram em torno destes assuntos. Esses elos criam fios de ligação como se fosse um fio mesmo, naquele campo energético que eu falei no vídeo anterior, que foi criado pelo tipo de pensamento emanado pelos envolvidos naquelas situações. Você está ligado a todos eles. Isso demanda da sua energia espiritual e corpórea e vai te gastando. Então, por não suportar os que as pessoas chamam de carga, você acaba adoecendo. A doença vem daí. Muitas pessoas dizem que tem coisas que voltam a acontecer repetidamente em sua vida e dizem que fulano de tal ou tal coisa é meu karma. Vocês já devem ter ouvido alguém falar isso. Bem, são as energias que teimam em aparecer novamente e estão ligadas a outro contexto e precisam ser
resolvidas. A cada ciclo, ela retorna para ver se tem como ser resolvida. Caso não haja, atrapalha a vida atual do ser, que vê tudo o que aconteceu antes acontecer novamente, mas com outros personagens, outras pessoas. Porém, a história se repete. Mal sabe ele que ainda está ligado a coisas do seu passado que não foram resolvidas e que atrapalharam todo o seu contexto atual. É importante entender que, quando isso acontece, você está saturado de energias em seu campo energético, espiritual e corpóreo, e não tem mais espaço para novas ligações. Se você não fizer uma limpeza, vai adoecer, pois a carga precisa sair. Enfim, a velhice não lhe será boa, pois você passará doente, mas sim, você ficará velho. Assim como estamos saturados de energia e ficamos mais da metade da vida apenas nos ligando a energias que não têm finalidade positiva e que, em sua maioria, não haveria necessidade de nós nos ligarmos, por óbvio, também tem o restante que já vem conosco para que seja limpo. Bem, com isso contabilizado, nosso corpo e espírito estão acostumados, e pior, apegados a todo este contexto. O tempo que passamos ligados a tudo isso nos traz a sensação de normalidade. E o que isso tem a ver com o tempo para o processo de limpeza? Bem, você demorou muito tempo ligado a tudo isso e criou uma simbiose com toda essa energia. Quer dizer, ela faz parte da sua estrutura. Imagine tirar um pedaço do seu corpo sem aviso. O trauma e as sensações que isso trará. Para quem já perdeu um membro do corpo, é muito fácil de compreender. Então, toda esta mudança precisa de tempo para ser compreendida, para que você não se traumatize com a perda sumária daquilo que você considerava parte sua e que você mesmo criou, e então se tornou parte sua de fato. Lembre que tudo o que criamos é nosso e se torna parte nossa que está por aí, pelo universo, se aliando a outras coisas parecidas e formando um só campo de energia. Agora imagine o tamanho do campo de energia que existe, onde muitas pessoas pensam nas mesmas coisas. Então, pensou? Pois é isso que também podemos chamar de inferno. Nossos sentimentos e pensamentos todos ligados e concentrados em apenas um lugar. Então imagine a dificuldade de se desligar de tudo isso, pois esta energia é muito grande. Por isso, o vício energético que você carrega deve ser desligado aos poucos. Mesmo que seja feito desta forma, você sentirá abstinência desta energia. Seu corpo ficará fraco, você se sentirá quase que esgotado e às vezes não irá conseguir levantar tão cedo da cama. A fraqueza faz parte do processo de desligamento. Os surtos também fazem. Imagine que quando você quer se conectar com a luz, as sombras que existem em você irão brigar para que você não se liberte delas. É um fato. Para a luz entrar, a sombra precisa sair. Seus corpos espirituais e materiais sofrerão pressão de todas as maneiras. É a sua briga interna de luta contra as sombras. Por isso precisa ser feito aos poucos para que a matéria física suporte. Para encerrar este vídeo, eu deixo uma dica. Quando você decidir pela espiritualidade de luz, lembre que você precisa ter saúde. Como assim? Seu corpo e espírito entrarão em choque direto com as tuas sombras interiores. Se você não estiver bem fisicamente para suportar os ataques que virão dos teus próprios campos e provavelmente de outros campos,
Claro, os teus são piores. Você poderá não aguentar o repuxo. Haverão recaídas no percurso e é normal que elas aconteçam, até que você se firme, de fato, no propósito de se limpar, para que possa encontrar o caminho da verdade, livre das ilusões, que até hoje só te levaram ao sofrimento. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, gente, deixa a tua pergunta que eu vou te responder com o maior prazer. Vem comigo e eu espero que vocês tenham gostado deste. Vem comigo no próximo vídeo. Vem bater um papo.